Sim, Pai, nós te agradecemos por mais uma noite, Senhor, que essa sede, essa fome do querer saber, Pai, continue preenchendo nossos corações, Senhor. Que nós possamos continuar ministrando a Sua palavra, Senhor, que seja o Teu Espírito, Pai, Teu Espírito falando através de nós, Senhor. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos abençoar todos os irmãos e irmãs presentes essa noite. Queremos abençoar a Áurea, a Felizardo, o Cândido, a Lourdes, a Nath, Roberta, a Raviva, a Ana Amaral, Anne, Marina, todas, Priscila, Cris. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. É muita gente hoje aqui presente. Eu dou glória a Deus por isso. Então, tenhamos shalom. Vamos permitir que o Espírito nos conduza nessa noite, que haja entendimento do propósito desse seminário, que é trazer a revelação dos mandamentos do Senhor. O que o Senhor tem para a gente para esse tempo de Purim, que é essa semana, né? Nós estamos hoje no primeiro dia da semana, tá? Então, que eu quero abençoar a Xoxana, minha esposa, Pai, que ela possa trazer para nós um ensino com substância, com conteúdo, e todos aqueles que tiverem qualquer dúvida, eu amo falar sobre o Senhor, eu amo falar sobre a Bíblia, eu amo ensinar. Pode entrar em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer em poder responder a todos, sem problema nenhum, tá bom? Vamos começar. Shalom, Xoxana. queridos. Nós vamos continuar, tá? De onde nós paramos ontem. Vocês lembram dessa imagem que eu mostrei para vocês, que o Yoshua vai colocar agora na tela para gente? O último assunto nosso foi, o último tópico nosso ontem foi o contexto histórico e político, tá? Dessa festa, dessa história que se passa no livro de Esther, né? A gente está vendo aqui essa imagem dos reis da Pérsia, aqui no fundo da imagem. O primeiro rei aqui que dominou o Império Babilônico foi o rei Ciro e fez um decreto declarando que o povo de Israel podia voltar para a terra, saindo da Babilônia ou saindo agora do Império Persa, né? Então, o primeiro retorno foi com Zorobabel, tá? A gente lê sobre isso no livro de Esdras, de 1 a 6. E a gente pode chamar também, em vez de retorno, a gente pode usar a palavra aliá, que é uma palavra hebraica que quer dizer subida, tá? Aí a gente vê o rei Dário I e o próximo rei, que é o filho dele, é o Xerxes ou Assuero da história de Esther, tá? Depois a gente tem mais o retorno de Esdras e o retorno de Neemias, tá? Onde a gente tem a reconstrução do muro. Então hoje eu quero entrar nesse assunto específico do exílio e da aliá, tá? Bom, primeira questão, por que nós somos exilados? Por que o povo de Israel foi exilado da terra de Israel, né? Não só uma vez. Motivo do exílio, isso está lá em Levítico, no capítulo 18, verso 25, tá? O Senhor nos explica o que aconteceria. E a terra está contaminada, portanto, eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra em si vomitará os seus habitantes. A terra está contaminada por causa da iniquidade do povo, e a terra vomita os seus habitantes. Esse é o motivo do exílio, esse é o motivo do nosso povo ter sido exilado. No Salmo 24, no verso 1, nós lemos: Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A terra pertence ao Senhor. Então, nós estamos aqui como seu povo para santificar essa terra que ele nos deu, para santificar o seu nome nessa terra. Amém? Então, quando nós fomos exilados para a Babilônia, o Senhor mostrou para Jeremias que esse exílio duraria 70 anos. Isso está lá em Jeremias 25, 12. E acontecerá que quando 70 anos forem completados, que eu punirei o rei de Babilônia e aquela nação, diz o Senhor, pela sua iniquidade,
e a terra dos caldeus, e a farei desolações perpétuas. Então, Deus, ele é justo. A justiça é o fundamento do seu trono. Então, assim como ele também nos corrige, ele também corrige os outros povos pelas suas iniquidades, né? E aqui ele fala que isso aconteceria, então, depois dos 70 anos, que acabaria esse tempo de exílio, né? Então, a gente vai ler agora sobre o decreto de Ciro, que eu falei para vocês que aconteceu no ano 537 antes de Cristo, tá? Ou seja, antes da história de Esther. Está lá em Esdras 1, de 1 a 4. Diz assim: ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, ou seja, aquilo que nós lemos agora em Jeremias 25:12, para que se cumprisse esse tempo de 70 anos, né, de findar o exílio, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e também por escrito. Então, vocês lembram todo aquele reino que eu mostrei para vocês quando ainda, depois de Ciro, né, que foi de Dário ali, que a gente vê todas aquelas províncias. Então, imagina toda aquela imensidão ali, domínio do Império Persa. Então, o Senhor suscitou o espírito de Ciro para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra. Olha que tremendo. Um homem pagão entendendo que tudo que ele tem vem do Senhor Deus do céu. E ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém. Deus falando com um rei pagão. Me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo? Gente, aí esse rei pagão vem para o povo de Israel e fala: e aí, gente? Cadê? Cadê vocês? Vamos lá. O seu Deus seja com ele. O Deus de Israel seja com você, com o povo dele. E deixai-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá, e edificar a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus, a qual está em Jerusalém. E todo aquele que permanecer em qualquer lugar onde ele pousar, que os homens do seu lugar o ajudem com prata e com ouro, e com bens, e com animais, além da oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então ele reconheceu o Deus de Israel, reconheceu que Deus encarregou ele para mandar o povo voltar para a terra, e ainda recomendou as outras pessoas para que nos ajudassem com materiais, com ofertas, né? Que tremendo isso, né? Quando Deus fala com um rei pagão, né? Dessa forma tão profunda. Então, isso é algo que nós devemos orar, para que hoje também líderes, governadores das nações, presidentes, tenham um encontro com o Senhor e recebam uma palavra assim como Ciro recebeu, né? Que eles ouçam a voz de Deus e eles conclamem e apoiem o povo judeu a retornar para Israel. Então, nessa época de Ciro, estima-se que havia por volta de 1 milhão de judeus no cativeiro, tá? Não é um número certo, tá? Estima-se que antes era o cativeiro babilônico, agora é o Império Persa. E apenas por volta de 50 mil retornaram com o decreto de Ciro. Então, vamos ver no livro de Esther o que Amã, o nosso inimigo, fala sobre o nosso povo, tá? Então, já tinha passado esse primeiro retorno com Zorobabel, depois do decreto de Ciro, e o povo judeu não voltou, na sua maioria, muito poucos voltaram. Então, o nosso povo estava ali, muitos deles, na Pérsia, tá? Ali nessa região de Xuxan. Então, ali em Esther 3, 8 e 9, e também verso 13. E Amã disse ao rei Assuero: existe um certo povo espalhado e disperso no meio de todo povo em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes de todos os povos. Tampouco guardam eles as leis do rei, portanto, não é de proveito para o rei tolerá-los.
se aprouver ao rei, que seja escrito que eles podem ser destruídos. Eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que tiverem o encargo do negócio, para trazê-lo às tesourarias do rei. Ou seja, Amã estava pagando para os tesouros do rei ainda por cima, para que o nosso povo fosse destruído. E as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, tanto moços como velhos, crianças pequenas e mulheres, em um mesmo dia, a saber, no 13º dia do 12º mês, o qual é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Então, gente, a gente vê aqui que Amã, ele sabia bem, né, que existia um povo que estava espalhado e disperso. Infelizmente, essa era a condição do nosso povo, porque nós não obedecemos o chamado do Senhor. Ele conseguiu tocar no coração de um governante pagão para nos chamar e falar assim: quem está aí do povo? Quem está aí? De 1 milhão, 50 mil? Misericórdia, Senhor. E sabe qual que é a má notícia, meus irmãos? É porque ainda hoje o nosso povo está espalhado e disperso. Essa é a má notícia. O Estado de Israel já foi restabelecido desde 1948. Então vamos ver quantos judeus ainda vivem na diáspora. Diáspora é o exílio, tá? Ou Deus chama na palavra também de cativeiro das nações, tá? Quando o judeu não está na terra de Israel, Deus fala que ele está no cativeiro das nações. Porque, gente, há um tempo do exílio, mas há o tempo de voltar, tá? Então, é o tempo de voltar. Aqui, ó, a gente tem essa estatística do ano de 2022, tá? A gente vê aqui em azul, do lado direito, você vê o número de judeus em Israel, tá? Quase 7 milhões, tá? 6.983.000. Aí você vê aqui esses menorzinhos, vamos começar aqui, ó, pela França, tá? Esses pedaços menores aqui da pizza, o azul, branco, turquesa aqui. Então você tem França, Canadá, Reino Unido, né? Nessa média aqui de 400 mil judeus, 290 mil. E aí você tem o Brasil aqui, gente, ó. Minha família tá lá, ó, orem por eles. 91 mil, tá? No ano de 2022. E aí você tem essa pedaço de pizza aqui, ó, vermelho, enorme, enorme, de 6 milhões de judeus. Morando aonde, gente? Lá na terrinha que a Rose tá. 6 milhões morando nos Estados Unidos, tá? Então, eu não sei quem já leu aqui aquele livro do Tom Hess, né, que tem a casa de oração também em Jerusalém, chama assim o livro Deixa Meu Povo Ir. Eu já li esse livro há muitos anos, e até a capa dele, né, é algo tão tremendo, porque ele mostra um judeu preso, né? E o que prende o nosso povo, gente? São várias coisas, mas o conforto, né? A zona de conforto, eu tenho aqui minha casa, eu tenho minha segurança, eu tenho minha família, eu tenho meu dinheiro. Para que eu vou sair daqui? Né? Agora a gente trouxe esse outro diagrama aqui, só para a gente ter uma ideia, o que significa o nosso povo no meio da população mundial, gente? O povo judeu representa 0,2% na população mundial. E olha como a gente causa, hein? Aparece nas notícias todo dia. Esse 0,2 dá o que falar. Mas vamos lá. Então, para finalizar esse assunto, não vou finalizar ainda esse assunto de aliar. Para completar esse assunto de aliar, que é o retorno do povo de Israel para a terra, você pode ir lá no nosso website, no mevaceret.com, e você vai achar ali no menu por que orar por aliar, tá? E você tem lá, você pode baixar em PDF mais de 160 passagens bíblicas falando sobre o assunto de aliar, e você pode orar por isso, né? E Deus nos convocou a ensinar a igreja sobre aliar e a importância de orar por aliar, tá, gente? Então, estamos abertos aí a perguntas e interessados no assunto, tá? Avançando nesse mesmo assunto da aliar, eu quero falar sobre o profeta Jabotinsky.
Zeev Jabotinsky, ele foi um líder sionista que nasceu em Odessa, na Rússia, no ano de 1880, e ele viveu até 1940. Ou seja, o final da vida dele foi na época do início da Segunda Guerra, foi na época do Holocausto, tá? Jabotinsky era o mais pessimista sobre a continuação da vida judaica na diáspora, tá? Diáspora, os judeus nas nações. Numa conferência sionista realizada em Varsóvia, ele levantou claramente a ideia de evacuação, que seria a remoção em massa de judeus da Europa, tá? Isso, 1936. Após a ascensão nazista ao poder, que foi em 1933, Jabotinsky não poupou esforços para defender essa ideia, cujo objetivo era resgatar os judeus. Ele apelou aos judeus para eliminar a diáspora. O que ele disse? Ele disse assim: se vocês não eliminarem a diáspora eliminará vocês. Em Tisha B'Av, que é a data da destruição do templo, né, dia 9 do mês de Av, em agosto de 1938, Jabotinsky disse assim: já faz 3 anos que estou chamando vocês, judeus poloneses, que são a coroa do judaísmo, é onde tinha mais judeu ali nessa época na Europa, era na Polônia. Continuo a avisá-los incessantemente que uma catástrofe está se aproximando. Fiquei grisalho e velho nesses anos. Meu coração sangra que vocês, queridos irmãos e irmãs, não veem o vulcão que logo começará a cuspir sua lava, que tudo consome. Vejo que vocês não estão vendo isso porque estão imersos e afundados em suas preocupações diárias. Hoje, no entanto, exijo de vocês confiança. Vocês já estavam convencidos de que meus prognósticos já provaram estar certos. Se vocês pensam diferente, então me expulsem do meio de vocês. No entanto, se vocês acreditam em mim, então me ouçam nessa 12ª hora. Em nome de Deus, que qualquer um de vocês se salve, enquanto ainda houver tempo. E o tempo é muito pouco. E o que mais eu gostaria de dizer a vocês neste dia de Tisha B'Av? Quem quer que escape da catástrofe, ele ou ela viverá para ver um momento exaltado de um grande casamento judaico, o renascimento e a ascensão de um Estado judeu. Não sei se terei o privilégio de vê-lo. Meu filho terá. Acredito nisso, pois tenho certeza de que amanhã de manhã o sol nascerá. Durante a ocupação nazista, a Polônia perdeu 20% de sua população, ou 6 milhões de pessoas, incluindo 3 milhões de judeus, 90% da população judaica do país. Deus levanta os seus profetas. Deus avisou o nosso povo na Polônia, mas muito poucos ouviram. E hoje Deus está levantando os seus profetas. E o antissemitismo tem aumentado nas nações. E nós precisamos orar para que o nosso povo retorne para a terra de Israel, porque aqui é o nosso lugar. Aqui é o nosso lugar. Nós vamos passar agora para o próximo tópico, que chama Rainha Esther, tipificando a noiva intercessora. O nome original de Esther é Hadassah, que vem da palavra Hadass. Tá? Hadass significa murta. Olha que bonita aí a planta. E murta é um símbolo de florescer. Lá em Isaías 55:13, nós lemos sobre isso. No lugar do espinheiro brotará o pinheiro, e no lugar da sarça brotará a murta. E isso será para o Senhor por como um memorial e por um eterno sinal que nunca deixará de existir. Então a gente vê aqui, né, o espinheiro, o lugar da sarça, né, o lugar seco, um lugar deserto, é o lugar onde a murta floresce. É isso que é.
O nome Esther, ele deriva da palavra satara, que significa contradizer, refutar, que significa segredo, mistério, esconderijo, tá? Então, a gente vê que Mordecai, ele pediu para a palavra também Megilá, que eu falei no começo, lembra? Eu mostrei ali para vocês o rolo, a Megillat Esther. A palavra Megilá deriva do verbo legalot, que significa descobrir. Tá? Agora eu quero ler algumas passagens aqui sobre Esther, para a gente ver esse processo que Esther passou, tá? Ali no palácio. No Esther, no capítulo 2, nós vamos ler alguns versos. Assim sucedeu quando o mandamento do rei e o seu decreto foi ouvido. E quando muitas donzelas reuniram-se no palácio de Susã, sob a custódia de Regai, que Esther também foi trazida à casa do rei, à custódia de Regai, o guarda das mulheres. Ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar ao rei Assuero, depois de ter estado por 12 meses, segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias do cumprimento da sua purificação, a saber, 6 meses com azeite de mirra e 6 meses com aromas doces, e com outras coisas para a purificação das mulheres. Então, assim veio cada donzela até o rei. Tudo o que ela desejasse lhe era concedido, para levar consigo da casa das mulheres até a casa do rei. Ora, quando chegou a vez de Esther, a filha de Abiail, o tio Mordecai, que lhe havia tomado por sua filha, veio para adentrar ao rei. Ela não exigiu nada além daquilo que Regai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou. E Esther obteve favor à vista de todos os que cuidavam dela. O rei amou Esther acima de todas as mulheres, e ela obteve graça e favor à sua vista, mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Então, o primeiro ponto aqui, a noiva é preparada e adornada, tá? A gente vê que Esther passou por esse processo de purificação 6 meses com o azeite de mirra, né? E a mirra, ela é uma árvore espinhosa, tá? Quando o tronco dela é ferido, ele elimina esse líquido que ele desce como lágrimas, tá? Olha aqui, a árvore espinhosa, e quando a casca é ferida, ela libera esse líquido como lágrimas. Então, a mirra, ela traz essa conotação de dor, tá? Um símbolo de dor. A mirra também é um dos componentes do óleo santo do tabernáculo, tá? Onde o óleo que Deus falou, você vai preparar com esses itens e só vai usar para isso, você não vai usar esse óleo para mais nada, é um óleo santo, separado. Então, a mirra era um dos componentes também. E ela está conectada com a morte, tá? Ela era usada para embalsamento, né? Nicodemos e outros usaram a mirra na preparação do corpo de Yeshua para o seu sepultamento. Então, isso representa, assim como representou para Esther e também para nós, representa a morte do nosso eu, né? O arrependimento, mas não só o arrependimento pessoal, mas o arrependimento nacional. A gente está falando, gente, de intercessão aqui, né? Nós estamos falando da noiva intercessora. Então, essa questão de se arrepender pelos seus pecados, mas também pelo pecado do nosso povo, pelo pecado da nossa nação, a gente vê isso Neemias e Daniel. Você pode ler lá, não vou ler aqui, Neemias capítulo 1 e Daniel capítulo 9. Você vê que eles fazem e nos ensinam a fazer orações intercessórias, né? A se arrepender em favor do nosso povo, se arrepender em favor da nossa nação, né? Orar confessando os pecados, não só os nossos, mas o pecado da nossa nação, né? E nós temos feito isso aqui. Um exemplo que eu posso dar que a gente tem feito aqui em Israel é orar confessando e pedindo perdão pelo pecado do aborto, né? Que é um pecado muito sério aqui em Israel. O número de abortos aqui é algo
terrível, né? Então, isso é algo que a gente tem entrado na presença de Deus com intercessão e confessado e pedido perdão, né? Aqui nessas passagens que a gente leu, também a gente vê que o regai, ele é um símbolo do Espírito Santo, tá? Então, profeticamente, nós podemos ver o regai como isso, como um símbolo do Espírito Santo. Por quê? Porque depois desse processo de purificação com a mirra, né, a gente vê que existe o adorno, né, a preparação e o adorno. Então, o Espírito, ele... Por que eu falo do adorno? Porque aqui a Esther, ela estava sendo adornada para entrar na presença do rei, né? Diz aqui que as donzelas, elas iam lá e elas desejavam, e tudo que elas desejavam lhe era concedido. Mas o que Esther fez aqui? Ela não exigiu nada além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou. Ou seja, ele é um símbolo do Espírito Santo, porque nós também não devemos exigir nada, mas o Espírito Santo, ele sabe aquilo que nós precisamos. O Espírito sabe. E esse adorno também fala dos dons espirituais que o Senhor nos dá, né? Mas não somos nós que escolhemos os dons que nós vamos ter, né? Dons de profetizar, dons de curar, mas o próprio Espírito sabe o que ele tem para nós, né? Em cada estação, em cada momento, tá? Nós vemos aqui também que depois do azeite de mirra, né, por 6, e a gente vê aqui que depois da purificação, do nosso processo de morte, de arrependimento, né, que o Senhor faz conosco, a gente recebe o perfume dele, né? Ali no Salmos 45, que é um salmo messiânico, nós lemos assim: Tu amas a justiça e odeias a perversidade. Portanto, Deus, teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria sobre os teus companheiros. Todas as tuas vestimentas cheiram a mirra, aloés e cássia, desde os palácios de marfim, pelos quais te fizeram feliz. Então, esse é o aroma do nosso noivo, né? Esse é o aroma de Yeshua. Ali em 2 Coríntios também, né, 14, agora, graças a Deus que sempre nos faz triunfar no Messias e faz manifesto o quê? O cheiro do seu conhecimento, por meio de nós em todo lugar. Porque somos para Deus uma doce fragrância do Messias, nos que são salvos e nos que perecem. Então, a gente tem esse processo de purificação da mirra e esse processo de sermos adornados como noiva, né? E depois, essa noiva, ela é trazida à presença do rei, tá? A gente vê que Esther foi levada à presença do rei. E em Salmos 45, novamente, a gente lê: A filha do rei é toda gloriosa por dentro, sua roupa é de ouro forjado. Ela será trazida ao rei em vestes bordadas. As virgens suas companhias que a seguem serão trazidas a ti. Tá? Então a gente vê que existe esse processo da noiva ser purificada, ser adornada e ser levada à presença do rei, né? O Espírito Santo nos leva à presença do rei. Em Cântico dos Cânticos, nós lemos sobre isso. Atrai-me, correremos após ti. O rei me trouxe para as suas câmaras. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Lembraremos do teu amor mais do que do vinho. Os retos te amam. Então, a noiva, ela é levada para as câmaras do rei, né? Enquanto o rei assenta-se à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume, né? Esther exalou um perfume diferente, tá? E esse mesmo perfume que o Senhor quer que nós exalemos, tá? E o terceiro e último item aqui dentro dessa ideia, né, da Esther como noiva, é que a noiva se torna rainha. No Salmos 23 diz assim: Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, nós vemos que isso aconteceu com Esther. Ela
preparou um banquete na presença do inimigo dela. Ela sentou ali na frente de Amã, aquele que queria destruí-la e destruir o seu povo. Mas o que aconteceu? Vocês estão me ouvindo? Sim, Shoshana. Sim, sim. Estão ouvindo, né? Ok. Travou aqui um pouquinho. Então, a gente vê que os reis e sacerdotes eram ungidos com óleo, né? Então, aqui, essa unção para reinar, né? Esther foi ungida para esse banquete, para que ela pudesse reinar e prevalecer sobre o seu inimigo naquele momento, né? Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim: esta é uma palavra fiel, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se sofrermos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Então aqui, gente, a gente vê, reinaremos com ele. Esse é o nosso destino, reinaremos com ele. A noiva se torna rainha. Amém? Em Apocalipse, no capítulo 20, diz assim: eu vi tronos e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Yeshua, e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com o Messias durante 1000 anos. E aqui nessas duas últimas passagens que eu li, de Timóteo e de Apocalipse, a gente vê especificamente uma relação entre sofrimento e reino, né? Aqueles que, se sofrermos, também reinaremos com ele. Os que foram decapitados, os que passaram pela tribulação, os que foram os mártires, reinaram com o Messias durante 1000 anos, né? Então, eles passaram pela mirra primeiro, para depois poder ser ungidos para reinar, né? Então, a gente não vai só reinar no futuro, no milênio com Yeshua, mas a gente já hoje deve reinar com ele, né? Entrar na presença do rei, né? Então, aqui, a gente vê o que Esther passou, né? Essa unção de reinado aqui, ó, no capítulo 4. Então Mordecai ordenou que se respondesse a Esther: não imagines que, estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste levada a rainha para um tempo como este? Então Esther mandou que eles retornassem a Mordecai esta resposta: vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também, eu e as minhas criadas jejuaremos. E assim adentrarei a presença do rei, o que está em desacordo com a lei. E se eu perecer, pereço eu. Esther no capítulo 5. Ora, sucedeu que no 3º dia, Esther vestiu as suas vestes reais e se pôs de pé no átrio interno da casa do rei, diante da casa do rei. E o rei se assentou sobre o seu trono real na casa real, diante do portão da casa. E assim foi, quando o rei viu a rainha Esther de pé no átrio, que ela obteve favor à sua vista. Ela exalou o seu nardo, ela exalou o seu perfume. E o rei estendeu a Esther o cetro de ouro que estava na sua mão. Assim Esther se aproximou e tocou a extremidade do cetro. Então lhe disse o rei: o que tu desejas, rainha Esther? Qual é a tua petição? Ser-te-á dado até a metade do reino. E é tão interessante porque a gente vê que nesse banquete que Esther preparou, Amã estava ali, mas ela não se dirigia a Amã, ela se dirigia ao rei. Ela não usou da sua justiça própria para falar com Amã.
Ela se dirigiu ao rei e o rei declarou a sentença e o julgamento sobre Amã. Por quê? Porque ela encontrou graça e favor diante do rei. Da mesma forma, nós devemos declarar as palavras do rei contra o inimigo, não as nossas próprias. Por isso que nós precisamos conhecer bem as escrituras e orar a palavra. Orar a palavra de Deus é algo poderoso. Como a gente tem feito aqui, como a gente fez aqui ontem, em alguns momentos, né? Bom, agora vamos passar para o temor de Mordecai. Todo mundo vivo aí? Vamos lá, o meu. Por causa de Amã, todo o império estava contra Mordecai e o nosso povo. Foram enviadas cartas para 127 províncias, comandando-os a nos destruir. Mas o temor ao Senhor que Mordecai tinha se tornou depois um temor que caiu sobre o povo. Ou seja, no final da história, todos tiveram medo de Mordecai e de nosso povo. Isso está lá em Esther 9, de 2 a 4. Os judeus se reuniram nas cidades, em todas as províncias do rei Ahasverosh, para lançar mão sobre os tais que procuravam o seu mal. E homem nenhum conseguiu resistir-lhes, pois o medo deles sobreveio a todos os povos. Deus colocou um medo no povo, de nós, judeus. E todos os governantes das províncias, os tenentes, os vice-reis e oficiais do rei ajudaram os judeus, ou seja, aqueles que estavam totalmente contra nós, de repente, os governantes, os oficiais começaram a nos ajudar, porque o medo de Mordecai lhes sobreveio. Então, o temor que ele tinha do Senhor se tornou em um medo das pessoas para com ele. Porque Mordecai foi grande na casa do rei, e a sua fama se espalhou por todas as províncias. Porque o homem Mordecai tornou-se maior e maior. Interessante aqui também, gente, a gente vê que o primeiro decreto não foi cancelado, né? Ou seja, o rei poderia ter falado, não, vamos cancelar, então ninguém mais, hein, gente, escreve carta, ninguém mais pode destruir o povo judeu no dia 13 de Adar, hein? Não, isso não aconteceu. Ele emitiu um outro decreto falando, o povo judeu pode se defender dos que vão vir destruí-los, tá? E se a gente for pensar, é assim na nossa vida com Deus. Porque Yeshua, ele foi o nosso corban, ele foi o nosso sacrifício, ele destronou o inimigo através do seu sangue. Porém, nós temos que batalhar. Ele venceu, mas nós temos que vencer com ele. Todos os dias nós temos que batalhar e vencer o inimigo. Não é verdade? Então, vamos aprender a ser guerreiro, né? Aprender a ser guerreiro com o povo de Israel. Vamos agora para banquetes e mudança de governo. A gente vê nessa história que existem 4 banquetes, tá? O primeiro banquete está lá em Esther 1:3, que é aquele banquete do começo da história, né? Para todo mundo aí que leu o livro agora recentemente, que eu pedi para ler, a gente vê que o rei foi mostrar o reino dele, chamou todos ali, fez um banquete de vários dias para mostrar toda a riqueza dele. O segundo banquete acontecia ao mesmo tempo, simultâneo a esse do rei, que era o banquete de Vasti, que era apenas para mulheres, né? Está lá em capítulo 1, verso 9. O terceiro banquete foi o da coroação de Esther, tá? E o quarto foi o banquete oferecido por Esther para o rei e Amã. E a gente vê uma mudança de governo nesses banquetes. No segundo banquete, no banquete de Vasti, o que aconteceu? Vasti caiu da posição de rainha. No terceiro banquete, a coroação de Esther. Esther sobe a posição de rainha. O quarto banquete, oferecido por Esther, Amã cai da sua posição de oficial do rei e Mordecai sobe ao governo. Então, a gente vê nos banquetes essa mudança de governo. E a gente lê sobre isso lá em Daniel, né? No capítulo 2, no verso 22. Perdão, versos 20 a 22. Daniel respondeu e disse, bendito
Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Ele revela as coisas secretas e profundas. Ele sabe o que há na escuridão e a luz habita com ele. Amém? A gente tem orado bastante sobre isso, baseado também em Zacarias 9:13, que fala sobre os filhos de Sião e os filhos da Grécia, tá? Quando eu tiver dobrado Judá para mim, preenchido o arco com Efraim, levantado os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e tiver feito de ti como a espada de um homem poderoso. Então a gente tem orado, gente, para que os filhos de Sião, eles possam prevalecer, né? E os filhos da Grécia possam ser removidos das posições de liderança. A gente tem orado por isso aqui em Israel. O que significa os filhos da Grécia? A Grécia representa o humanismo. Então, o foco é no homem, o foco é no eu. Eu faço aquilo que eu penso, da forma que eu penso. Mas os filhos de Sião, ele tem o seu foco em Deus e na palavra de Deus, né? Então, a gente tem orado baseado em Daniel, né, que Deus remove reis, estabelece reis. Então, a gente tem orado isso, para que os filhos da Grécia saiam das posições de liderança e os filhos de Sião subam a essas posições de liderança. Isso nós podemos orar não só para Israel, né, mas para as nossas nações. Agora vamos falar de Amaleque em Hitler e a identidade judaica. Lá na época da Segunda Guerra, né? Na época de Hitler, antes de Hitler subir ao poder na Alemanha, o nosso povo, o povo judeu, estava muito assimilado na Europa, né? Então, o que quer dizer assimilado? Quer dizer que a identidade judaica ela estava amortecida, né? O povo não buscava mais a Deus, o povo vivia como todos os outros povos, né? Hitler disse assim: os 10 mandamentos perderam sua vitalidade. A consciência é uma invenção judaica. É uma mancha, como a circuncisão. Além disso, Hitler sabia que a ameaça judaica aos seus ideais está incorporada em cada judeu. Ele disse: se apenas um país, por qualquer razão, tolerar uma família judia nele, essa família se tornará o centro germinativo de uma nova sedição. Se um garotinho judeu sobreviver sem nenhuma educação judaica, sem sinagoga, sem escola hebraica, isso, o judaísmo, está em sua alma. O espírito judaico, Hitler explicou, é o produto de uma pessoa judia. Destruir seus lugares sagrados por si só não seria o suficiente. Nas palavras de Hitler, mesmo que nunca tivesse existido uma sinagoga ou uma escola judaica ou o Antigo Testamento, o espírito judaico ainda existiria e exerceria sua influência. Ele está lá desde o começo e não há judeu nenhum só que não o personifique. O mal de Hitler não estava em sua compreensão de quem é o povo judeu. Sua maldade cresceu a partir de suas reações a esse entendimento. Ironicamente, Hitler tinha uma compreensão mais clara de quem é o povo judeu e o que ele conquistou do que muitos judeus têm hoje. Então, muitas vezes o inimigo sabe muito bem com quem ele está lidando e nós mesmos não conhecemos a nossa identidade, gente. Como é bom quando a gente conhece a nossa identidade, né? Como filhos de Deus, quem nós somos em Deus. E o interessante é que Deus nos lembra da nossa identidade no meio da dor. Não é no dia bom. Não é no dia da alegria. É no meio da dor. Então, se você, meu querido, minha querida, está passando por um momento de crise, quem sabe Deus não está querendo te relembrar quem você é. Quem sabe Ele não está querendo mostrar para você qual é a sua verdadeira identidade. Em 7 de outubro, o Hamas nos lembrou de que não havia apenas uma brecha ali na cerca de Gaza, né, onde eles invadiram e entraram em Israel. Mas eles sabiam, e eles nos lembraram,
de que havia uma brecha espiritual por não vivermos como uma nação santa. Em Êxodo 19:6 diz assim: e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está querendo nos lembrar da nossa identidade. Relatos de Eli Sharabi, sequestrado pelo Hamas, que retornou, né? Não sei, vocês devem ter visto, foi um daqueles homens que voltaram super magros, super esqueléticos. E o Eli Sharabi compartilhou um pequeno relato. Ele diz assim: eu não sou uma pessoa religiosa, mas lá, nos túneis do Hamas, né? Desde o primeiro dia em que eu fui sequestrado, toda manhã eu dizia: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Que eu nunca disse na minha vida. O poder da fé é insano. Há algo cuidando de você. Ou seja, ele sentiu que alguém estava cuidando dele ali nos túneis do Hamas. E ele pela primeira vez fez uma oração de verdade, né? O Shema Israel, que é a oração que todo judeu conhece. O Purim de 1946, a profecia da rainha Esther. Vamos ler aqui o que aconteceu em Esther 9, tá? Isso aqui já é no fim da história. O Haman já foi enforcado e o rei disse à rainha Esther: no palácio de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. E os 10 filhos de Haman... Então, no palácio de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e também os 10 filhos de Haman. Quer dizer, os 10 filhos de Haman tinham sido destruídos, ok? O que terão feito eles no resto das províncias do rei? Agora, Esther, o rei está perguntando para ela, qual é a sua petição? E ela te será concedida? Ou qual é o teu outro pedido? E ele será feito. Então disse Esther, se aprouver ao rei que seja concedido aos judeus que estão em Suzã fazerem amanhã também, de acordo com o decreto deste dia, que os 10 filhos de Haman sejam enforcados nas forcas. Mas como assim? Eles já tinham sido mortos. Por que ela está pedindo para eles serem enforcados nas forcas? Por que precisa pegar o cadáver e pendurar lá? E o rei ordenou que isso fosse feito. E o decreto foi dado. Já tinham destruído os 10 filhos de Haman. Que outro pedido você quer? Ele falou para ela. Eu quero que você pegue os 10 e enfoque. Amanhã. Por que Esther pediria o enforcamento de homens já mortos? Estaria ela profetizando para um futuro distante? Quando tais eventos deveriam ser processados? Ali em Esther 9, de 7 a 10, a gente lê os nomes dos 10 filhos de Haman, tá? Vamos passar rapidinho aí, nem vou ler todos os nomes. Parsandata, Dalfon, Aspata, e por aí vai, tá? Os nomes deles. Mas o interessante é a gente olhar os nomes escritos em hebraico, na Torá, no original. Aqui do lado direito da imagem, tá? Você vê aqui, ó, 10 nomes, um embaixo do outro, tá? Só que a forma que eles foram escritos não foi uma forma normal. Algumas letras aqui, ó, não sei se você consegue ver algumas letrinhas que são feitas menores do que as outras, tá? De acordo com a tradição, existem letras que foram escritas menores, então elas estão dentro de um círculo, tá? Então aqui você tem um Tav, aqui no primeiro nome, depois você tem um Shin aqui dentro do círculo menorzinho, e depois você tem o Zain aqui embaixo, tá? Então, no hebraico também, as letras elas têm um valor numérico, tá? Então, se você for pegar e juntar os valores numéricos dessas 3 letras, tá? Você tem o 400, mais o 300, mais o 7, você tem 707. E aqui, essa letra Vav, aqui no último nome, ela foi escrita também maior que as outras, tá? Então, essas 4 letras estariam em evidência, tá? A maior, o Vav, e as 3 menores.
O Vav, ele representa o número 6, então você apontaria para o 6º milênio, tá? E essas outras letras formariam o 707. Então, você chegaria num ano judaico, que seria o ano de 5.707, tá? Agora, você quer saber o que aconteceu nesse ano? O ano de 5.707 foi o ano de 1946, tá? O que aconteceu? O Holocausto tinha acabado e houve o julgamento de Nuremberg, o Tribunal Militar Internacional, que emitiu vereditos contra os principais nazistas em Nuremberg, na Alemanha. Esse tribunal sentenciou 12 importantes oficiais nazistas à morte por crimes cometidos durante o regime nazista. 10 membros proeminentes da liderança política e militar da Alemanha nazista foram executados por enforcamento. Julius Streicher, chefe da propaganda nazista, teria dito com escárnio antes de ser enforcado: Festa de Purim, de 1946. O próprio inimigo nos relembrou o que a Esther profetizou. Eu quero os 10 enforcados. Eu quero os 10 enforcados. Amanhã. Esther teria profetizado sobre os futuros amalequitas e declarado a sentença do rei sobre eles. Enforcamento. Ai, ai, respirar um pouquinho, um golinho de água para continuar. A Pérsia é o Irã de hoje. O Irã, gente, é localizado onde antigamente era a Pérsia. Infelizmente, parece que o espírito antissemita que estava em Amman permanece ali naquela região, né, gente? Já vou mostrar essa parte do mapa aí, mas antes quero falar aqui sobre o nome. A gente coloca já, Yoshua, esse mapa aí. O nome Irã deriva de Arian, um termo que significa a terra dos arianos, usado pelos próprios povos iranianos. Esse termo indígena é profundamente enraizado nos textos antigos do país e nas escrituras zoroastrianas. Então, gente, o termo Irã veio do termo ariano. Quem que usava esse termo ariano? Né? Quem que declarava fazer parte da raça ariana, uma raça especial? O outro amalequita, né? Hitler. Então, a gente diz, gente, que o Irã é onde está a cabeça da serpente. Por que a gente diz isso? Porque o Irã ele tem vários representantes terroristas no Oriente Médio, incluindo Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza, Jihad Islâmica também na faixa de Gaza, milícias xiitas na Síria e no Iraque e os Houthis no Iêmen. O Irã é a cabeça que controla tudo isso, tá? Além disso, o Irã mantém instalações nucleares que são uma ameaça ao mundo inteiro. Porém, graças a Deus, hoje, Estados Unidos e Israel têm trabalhado juntos para impedir o desenvolvimento da tecnologia de enriquecimento de urânio para a construção de ogivas nucleares. Segundo informações, o Irã já está muito próximo de enriquecer urânio para ogivas nucleares. Apesar dos esforços das Nações Unidas para impedir esse processo, Israel tem provas de que o Irã não respeita essas leis. Então, gente, eu queria que a gente orasse uma palavra profética em relação ao Irã, tá? Só que o termo usado na Bíblia, no livro de Jeremias, é o termo Elão, e eu quero mostrar aqui no mapa, o mesmo mapa que a gente viu ontem, onde que está esse lugar chamado Elão. Então, aqui, ó, vocês veem em vermelho Elam, tá? Que era essa região antiga que fazia parte da Pérsia, tá? Você vê aqui logo do lado aqui direito de Elam, você vê escrito Pérsia aqui embaixo, tá? Em cima de Elam você vê o Shushan, que é essa capital Suzã, que a gente tem falado o tempo todo no livro de Esther aqui. Então, toda essa região aqui envolve
a Pérsia, que hoje é o Irã, tá? Então, a gente vai ler essa palavra de Jeremias 49, de 35 a 39. Lembrando, gente, que a gente não está amaldiçoando as pessoas, o povo do Irã, mas a gente está orando contra um sistema maligno das trevas que opera nesse governo, tá? É sobre isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o chefe do seu poder. E sobre Elão trarei eu os 4 ventos dos 4 cantos do céu, e os espalharei em direção a todos esses ventos. E não haverá nação aonde os exilados de Elão não chegarão. Porque eu trarei a Elão consternação perante seus inimigos, e perante aqueles que buscam a sua vida. Sobre eles, minha violenta ira, diz o Senhor. E eu enviarei a espada após eles, até que venha consumi-los. E eu colocarei meu trono em Elão, e destruirei dali o seu rei e os seus príncipes, diz o Senhor. Porém acontecerá nos últimos dias que eu novamente trarei os cativos de Elão, diz o Senhor. Amém? Que esse arco de Elão, esse chefe, né, desse sistema maligno, seja quebrado pelo Senhor. Mas que o Senhor possa estabelecer o seu trono em Elão, que o Senhor possa estabelecer o seu trono ali no Irã. Amém, queridos? E nós vamos terminar agora com um ato profético que eu tinha comentado com vocês ontem. Lembra que... vou ligar aqui, peraí. Deixa eu só ativar aqui uma coisinha. Eu acho que você vai ter que vir aqui, Yoshua, ver para mim, que agora que a gente mudou aqui para o browser, não está me dando essa chance. Lembra que eu falei ontem que a gente tem esse costume de ler a Megilat Esther, né? Durante a festa, a gente lê o livro de Esther, o rolo, e toda vez que a gente fala o nome de Aman, a gente usa um instrumento, a gente faz um barulho com a boca, com a voz, para apagar o nome de Amaleque, né? Então, eu quero que a gente faça um ato profético hoje, né? Que Aman, aqui nesse trecho que eu vou ler, ele esteja tipificando esse espírito de Amaleque, esse espírito antissemita que está ali no Irã, né? E também sobre esses 10 filhos de Aman, né? Que são os representantes do Irã, como Hamas, o Hezbollah, né? Houthis, todos esses amalequitas, né? Esse sistema maligno, terrorista, antissemita, que vem atuando, né? Então, nós vamos fazer essa leitura. Eu vou ler Esther, capítulo 7, de 5 a 10, e toda vez que eu falar o nome de Aman, vocês vão abrir o microfone, povo meu. Eu posso tirar aqui do Word que você vai pôr o slide, né? Mas testa o negócio. Eu vou tentar aqui abrir o meu... Não tem aqui a opção de mexer nisso aqui. Vocês ouvem esse barulho ou o meu Zoom não está deixando? Ó. Ouve, né? A hora fez o joinha. Ó. Esse aqui é o Rashan, que eu mostrei a foto para vocês ontem, tá? Um barulhinho bem agradável na orelha do Aman. Então, eu vou convidar vocês agora, eu vou começar a leitura, eu vou convidar vocês a abrirem os microfones, tá? E toda vez que a gente vai falar o nome de Aman, todo mundo, pode vaiar, pode, tá? Então, é um ato profético de que esse nome será apagado na nossa geração, que nós queremos cumprir o chamado de Deus para nós, amém? Então, o rei Assuero respondeu e disse à rainha Esther. Tem gente que está com o microfone fechado, hein? Aproveita a sua oportunidade, pô. Meu. Abra o microfone. É a sua chance de levantar a sua voz profética aqui. Vou dar mais um tempinho aí quem ainda não abriu. Vamos lá, nosso Mordecai tá aqui, Cândido. Firme e forte. No meio desse monte de Esther aqui. Ok, tá bom. Tem gente que não pode, por algum motivo, abrir, tudo bem. Vamos lá.
Então o rei Assuero respondeu e disse à rainha Esther: quem é ele? E onde está aquele que ousou presumir no seu coração fazer assim? E Esther disse: o adversário e o inimigo é este Nico. Ah, Em nome de Jesus. Eita, então, repreendido, repreendo. Ramon ficou temeroso diante do rei e da rainha. E o rei, na sua ira, levantando-se do banquete do vinho, adentrou o jardim do palácio e Ai, em nome de Jesus. pôs em pé para fazer pedido à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Então o rei retornou do jardim do palácio para o local do banquete do vinho e disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha diante de mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, eles cobriram a face de Em nome de E Jesus. Arbona, um dos camareiros, disse diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que a Jesus cai por terra. fizera para Mordecai, e havia falado bem para o rei, está junto à casa de. Em nome de Jesus cai por terra. Então o rei disse: enforcai-o nela. Assim Aleluia. eles enforcaram Glória a Deus. na forca que ele havia preparado para Mordecai. Então a ira do rei foi pacificada. Glória a Aleluia. Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, selado está. Glória a Deus. A gente ainda vai ter um tempo aqui de oração, mas eu queria que vocês fechassem de novo o microfone para não ficar uma barulheira aqui, Microfonia. ruídos. Vamos fechar novamente. E nós vamos. Eu não sei se a Rose ia tentar entrar. Não sei se a A Rose Áurea que vai conseguiu. comandar hoje aí, vai liderar a intercessão, né? E Sim, eu vou passar para a Aura, então. só para completar, é assim que é lido o livro de Esther nas sinagogas, né? As pessoas levam seus rachãs e abafam o nome de Amanda, é como nós fazemos nossa casa, com nossos filhos, né? Para que seja aniquilado esse nome de geração em geração, em nome de Yeshua, amém? Muito obrigada. Amém. Obrigada. Obrigada a vocês. Graças a Deus. Vou passar aqui para a Aura, então. Aura, para você liderar aí um tempinho de oração. A gente já está aí já a 1h20 já, né? A gente Vamos ser estendeu. bem objetivas, né, nas orações, nas intercessões. Eu gostaria de estar orando, né, por 5 itens, que já foi colocado aqui 2, né, e eu queria 4 ou 5, né, intercessores aí que pudesse estar escolhendo. Eu vou falar os temas e aí vocês escolheriam para poder estar orando por cada um desses temas. O primeiro é orar por conta das transgressões praticadas hoje em Israel. Como a Xoxana falou, né, é aborto. A gente vê que os judeus estão, tanto os judeus israelenses, todo Israel está completamente fora da palavra do Senhor, né? E eu queria ler uma palavra aqui, não sei se está com barulho aqui na sala, que eu estou cuidando da netinha, mas eu queria ler Deuteronômio 11, só alguns versículos para lembrar, né? Primeiro, ler lá em Atos 15, eu gostaria que todos tivessem esse versículo em mente, porque é Novo Testamento. E tem muitos dizendo que o Atos. Só um minutinho. Pega aí. Só rapidinho.
Daqui a pouco eu pego. Então, eu queria ler Atos 15, o verso 20 e 21, que foi uma decisão, o primeiro concílio, né, lá em Jerusalém, e eles, acho que foi Tiago que falou, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Está falando de nós, que nos convertemos a Deus e que não somos judeus, né? Mas escrever-lhes, no caso, ele queria dar essas ordens, que se abstenham das contaminações, dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Agora, o verso 21, todos na igreja falam isso e aí esquecem do Antigo Testamento. Só que eu queria lembrar o verso 21, que ele é bem claro, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. E cada sábado é lido nas sinagogas. É por isso que ontem eu falei da importância da gente conhecer a Torá, conhecer a instrução, conhecer as paraxás. Por quê? Porque aqui está mostrando que a lei não foi anulada, como muitos, infelizmente, dizem. Então, que a gente se posicione como alguém que pratica o que Atos está dizendo, não é o Antigo Testamento, não é Atos. Olha, eles têm Moisés. O que é Moisés? Moisés é a lei, é o Antigo Testamento. Então, por isso, eu queria deixar Deuteronômio, é claro que os judeus têm isso, né, na sua lei, mas parece que eles esqueceram. Então, eu queria deixar Deuteronômio 11, só alguns versículos, que é bem claro que diz, e será a partir do verso 13, né? E será que quando ouvirdes continuamente os meus mandamentos, que vos ordeno hoje, para amar Adonai vosso Deus e servi-lo com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, então eu darei a chuva para a vossa terra na estação própria, a temporã e a seródia, e recolhereis o vosso grão, vosso vinho e vosso azeite. Eu darei erva nos vossos campos para o vosso gado, e comereis e ficareis satisfeitos. Por isso, tomem cuidado para que vossos corações não sejam seduzidos e vos desvieis para servir a outros deuses e vos curvardes diante dele, para que não se acenda o furor de Adonai contra vós, senão ele fechará os céus, para que não haja chuva e a terra não dará mais o seu produto. Para não me estender, eu não vou ler mais, porque tem muita, por toda a transgressão, por tudo que ouvimos, por toda a fortaleza de mente que nos fizeram, talvez, dizer, não, Jesus veio para anular a lei, porque muitos, infelizmente, falam isso, e que a gente possa retornar à verdade da palavra de Deus. Então, a gente tem aqui, né, os nossos amados Xoxana e Yoshua, que pode nos ensinar, a gente pode já pedir um próximo para Pêssar, por exemplo, para a gente estar conhecendo a verdade, né, dessa passagem tão linda de Pêssar, para a gente estar podendo comemorar, celebrar, é uma ordenança, está na palavra, é perpétuo, é estatuto perpétuo. Como assim a igreja esqueceu das festas que Adonai faz questão que nós façamos? É interessante que a gente se diz filho de Israel para as coisas boas. E quando tem as ordenanças do Antigo Testamento, aí, isso é para Israel, não é para os filhos de Israel. Se você se considera filho de Israel, filho de Deus, você está enxertado na videira, você é filho de Israel. Então, que a gente possa retornar, né, para o Antigo Testamento, conhecer a verdade, anular os sofismas, as mentiras que falaram para nós, a Igreja Romana, né, para que a gente possa realmente abençoar Israel, porque a gente só vai abençoá-lo quando a gente estiver dentro deles, enxertado neles, junto com eles, para que eles possam ver o nosso amor pelo Senhor, e somos nós que vamos gerar ciúmes neles. Nós vamos gerar ciúmes nele, mas para isso nós temos que praticar a lei, aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Então, eu queria orar, que alguém orasse pedindo perdão, né, pelas transgressões que são praticadas hoje em Israel. E aí eu já estou vendo ali, é você que quer orar sobre isso? Ou é a Raviva, né? Viva. É a Posso orar? Raviva. Tá.
daqui a pouco. Deixa eu falar os outros que as pessoas já vão pensando. Eu queria também orar, uma coisa que foi falada ontem, né, pelo fortalecimento dos crentes em Yeshuas. Vamos nós que estamos aprendendo, aprender com o que o Joshua falou, vamos então falar mais judeus messiânicos ou crentes, vamos falar crentes em Yeshua. Esse é o nosso Messias, né? O nosso Messias somos crentes messiânicos em Yeshua. Então, vamos orar para fortalecer todo aquele, essa seria uma outra pessoa orando sobre esse motivo. Pensem aí quem quer orar pelo fortalecimento dos crentes em Yeshua, né? São os judeus crentes em Yeshua. Pati também levantou a mão já, Áurea, a para ir. Pati, tá bom, glória a Deus. O terceiro ponto que eu queria é orar sobre o que a Xoxana acabou de falar, né, pelo Irã, para que seja estabelecido o trono de Deus no Irã, na Pérsia, que eles possam ser alcançados, sim, pelo Senhor, porque está lá, né, em Jeremias 49, essa profecia. Então, que o Senhor possa vir, né, com a sua força, com o seu poder, e que o Espírito Santo possa estar dando palavras aí de oração, para que a gente possa estar abençoando, principalmente nesse tempo em que eles estão se unindo, Israel e Estados Unidos, contra o Irã. Né? Então, que o Senhor esteja no controle de todas Quem essas gostaria? negociações, esses exercícios. Quem poderia orar sobre isso? Geni? Ela levantou a mão? Geni, amém. E o outro pedido foi o orçamento, né? Para ser votado, que agora o Joshua falou, tem que ser até o final desse mês, precisa ser votado o orçamento e precisa ser aprovado para que o governo, né, Netanyahu, não caia. A gente precisa orar para que ele seja mantido no poder. Tenho certeza que a Felizada que quer orar, sabia, pelo Netanyahu, pelo governo, e para que esse orçamento possa ser aprovado. Amém? Acho que eu falei só 4, né? E a Aliá, né? Aliá, se não tiver ninguém, eu posso orar. Tem a Tereza ainda também. Pode ser, Tereza? Pela Aliá? Amém. Então, nós já podemos começar. Peço desculpas aí, porque eu tenho que estar com a neném, mas eu estou orando e participando de tudo aqui em intercessão, tá bom? Então, uma terminando, a próxima pode começar, tá bom? Deus abençoe. Pode começar, Viva. Senhor Deus, Pai querido, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o único Deus em que é digno de toda adoração, Senhor, de todos os povos, todas as nações, e o Teu povo, Senhor, que o Senhor escolheu em Israel, ó Deus. No nome dele nós oramos, ó Senhor, nos humilhamos, ó Deus, com vergonha, Senhor, e pedimos perdão, ó Deus, por todos os pecados, Senhor, todas as transgressões que temos cometido diante de Ti, ó Senhor. Tu sabes, Senhor, como nós temos andado, como o Teu povo tem andado, Senhor, no escuro, como o Teu povo tem andado com uma cegueira, Senhor, uma idolatria, Senhor, tão longe, tão distante de Ti, ó Senhor. E os Teus corações tão endurecidos, Senhor, tão afastados, ó Deus, muitas vezes procurando mentiras, ó Senhor, para sustentar suas vidas, ó Senhor, e não te buscam, não te procuram, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Deus. Nós mais uma vez estamos chegando em uma festa, Senhor, bíblica, ó Deus, em Purim, ó Deus, em que nós vemos, ó Deus, o resultado da nossa desobediência, o que levou o teu povo, e mais uma vez, ó Senhor, nós vimos, ó Senhor, tantas consequências, ó Senhor, do nosso afastamento, Senhor, de Ti, o que tem nos levado, Senhor, ao abismo, ó Senhor. Se não fosse a Tua mão, se não fosse a Tua graça, Senhor, o que seria de nós hoje, Senhor? O que seria de nós hoje, ó Pai? Nós te agradecemos pela Tua graça, Senhor, pela Tua graça que habita em Yeshua, o nosso Redentor, o nosso Salvador.
o nosso único bem maior, aquele, ó Deus, em que nós podemos colocar toda a nossa esperança, Senhor. É a nossa graça, é a nossa esperança, é o nosso favor, é a nossa luz, é a nossa Torá. Purificar, transformar os corações de pedra em corações de carne, Senhor, no meio do teu povo, ainda hoje, como o Senhor fez antes, ó Senhor. Faz hoje, Senhor, faz hoje, ó Deus. Fazer essa festa de Purim muitas vezes, ó Senhor, tanto aqui se comemoram como se fosse uma festa de carnaval. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Traz, ilumina, Senhor, o coração, ó Senhor, do teu povo. Traz a eles, Senhor, vergonha, Senhor. Traz a eles quebrantamento, Senhor, para que eles vejam, ó Senhor, eles vejam, ó Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus, aonde tem andado, aonde tem pisado, Senhor. E que não devem, Senhor, se assimilar a outros povos, a querer ser iguais a outras nações, ó Senhor, porque não somos, ó Senhor, não somos, ó Senhor. Que a igreja, a igreja do Messias se levanta, Senhor, se levante, ó Deus, para orar cada vez mais, Senhor, para interceder de todo o coração, ó Senhor, para fazer ciúme, sim, ó Senhor, mas o ciúme, Senhor, daqueles, ó Deus, daqueles que andam, Senhor, na graça, naqueles que andam, Senhor, no favor de Yeshua, naqueles que andam com temor, com desejo, Senhor, de orar, ó Deus, e não de idolatrar Israel, ó Senhor, mas de adorar ao Deus de Israel, ó Deus Santo. Nos dê a nós, a mim, a começar em mim, ó Senhor, discernimento, sabedoria, ó Deus, de como obedecer e ouvir a tua voz e andar no teu caminho, Senhor, e de abençoar a Israel, Senhor. Sejam os judeus aqui, sejam os judeus na diáspora, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia das escolhas malignas que eles têm feito, Senhor, de aborto, Senhor, de homossexualismo, Senhor, de tantos vícios, ó Senhor, de tantos pecados, ó Deus, que se distanciam cada vez mais e mais e mais de ti, ó Deus. Tem misericórdia, vem trazer, ó Deus, vergonha, vem trazer a nós arrependimento, ao teu povo, Senhor, arrependimento nos seus corações, ó Senhor. Vem com avivamento, nós estamos esperando o avivamento, ó Senhor, no meio dessa terra seca, Deus. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Fala, Senhor, ao teu povo, levanta profetas, ó Senhor, pessoas sérias, comprometidas, ó Senhor, que não têm vergonha, que não se preocupam com a sua própria vida, com a sua própria carne, com o seu ego, com o seu status, ó Senhor. Levante líderes, ó Senhor, humildes e tementes, com o único desejo, Senhor, de te obedecer, ó Deus, custe o que custar. Ó Senhor, é tão difícil, tu sabes, ó Senhor, mas se não for o Senhor que fizer em nós, que transformar, que vir, ó Deus, com derramar da tua unção, do teu Espírito sobre as nossas vidas, ó Senhor, nada poderemos fazer, dependemos de ti, ó Senhor, dependemos de ti para tudo, Senhor. Que o Senhor levante, Senhor, Mordecai, que o Senhor levante Esther, ó Senhor, nesse tempo de hoje, Senhor, ainda hoje, nesta terra, Senhor, em todo lugar onde há o seu povo espalhado, Senhor. Levante, Senhor, tira de nós a vergonha, a timidez, nos dê ousadia, nos dê poder da palavra, Senhor. Nos dê vontade de buscar a Ti, ó Senhor, em tempo e fora de tempo, em oração, em clamor verdadeiro, Senhor. Porque, Senhor, não é só em Israel, ó Senhor. A morte tem chegado em todas as nações, Senhor. A morte espiritual, ó Senhor, tem chegado a todas as nações. E falta amor, ó Deus, e falta amor a Ti, falta amor ao próximo, ó Senhor. Ó Deus, vem fazer alguma coisa hoje em nosso meio, Senhor. Nós te clamamos, dependemos de Ti, ó Senhor, não é por nada que nos encontramos hoje, Senhor, cada um nos seus lugares, nos seus diversos cidades e países e horários diferentes, com as suas rotinas, ó Deus, difíceis, Senhor. Não é por nada, mas é porque o Senhor nos chamou, o Senhor tem nos unido, Senhor, para buscar, porque nós dependemos de Ti, Senhor, só de Ti, ó Deus. Vem fazer algo novo, Senhor, no nosso meio, Senhor. Muda, Senhor, a história, como o Senhor mudou em Purim, Senhor. Muda, Senhor, esse decreto, ó Deus, de tantas mazelas, de massacres, de morte, Senhor, de destruição, Senhor, de inimigos que se levantaram para nos destruir, ó Deus. Vem, Senhor, venha, Deus, venha a nós nos salvar, ó Deus, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém.
Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus, Pai, em tua de Deus, só tu és santo, digno de toda honra e toda glória. Te adoramos, Senhor, e levantamos um clamor em nome de Jesus, pedindo para os nossos irmãos, os judeus, os crentes em Yeshua, Pai. Todos aqueles que creem no teu Filho amado, Senhor Jesus, que derramou sangue na cruz e nos libertou do império das trevas e nos redimiu para o da tua glória e da tua luz. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor os visite, os fortaleça, os capacite mais e mais, no momento de tanta perseguição, meu Deus, em nome de Jesus. Que eles tenham a convicção, a fé, sintam o teu amor, a tua proteção a cada dia mais e mais. Assim como diz em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que eles estejam habitando em ti nesse lugar de livramento, nesse lugar, Senhor, de proteção, nesse lugar onde o Senhor reina e o Senhor é com eles, e o Senhor se mostre cada dia mais, Senhor, revela da tua santidade, revela do teu amor, Senhor, revela da tua grandeza mais e mais, Senhor. Que eles se fortaleçam em ti, porque não é na nossa força, não é no nosso poder, mas é no nome de Jesus, pelo que ele já venceu e nos deu a vitória. Que eles estejam unidos e nós com eles, Pai, em um só coração, em um só espírito, Senhor, que a gente esteja sempre no da tua graça, Senhor, te rendendo glórias, buscando mais de ti, Senhor, fortalece-o, Senhor. E cada dia mais eles tenham mais fome e mais sede de ti, Senhor, e busquem esse teu lugar da tua presença santa, essa tua presença que nos livra de todo mal. Assim como Davi também ora nos Salmos, falando que assim como a costa suspira pelas águas, e é nesse local, Senhor, onde o inimigo não tem poder sobre eles, porque nas águas a gente não tem esse cheiro, mas estamos protegidos, Senhor. Eu peço que em nome de Jesus eles também estejam unidos, fortalecidos, e te dou graças também, Senhor, porque estamos sabendo de que muitos judeus, até ortodoxos, já têm te conhecido Yeshua, porém eles não podem revelar, Senhor. Eles ainda estão ocultos. Nós sabemos que ainda existem muitos crentes em Yeshua, que, assim como Nicodemos, eles eram discípulos ocultos, porque sofrem muitas ameaças. Então, eu te agradeço por o povo tão amado, os judeus tão preciosos, os nossos irmãos. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor continue se revelando mais e mais a eles, e os que já estão debaixo, Senhor, dessa cobertura do sangue precioso de Jesus, eles tenham ousadia também, Senhor, de orar pelos outros irmãos, de se fortalecerem uns aos outros, de levarem outras vidas a Ti também, Jesus, conhecendo o que o Senhor já fez, o Teu plano de salvação, como o Senhor já nos levou, e o Senhor é o Messias esperado, o Mashiach que tantos eles aguardam, que o Senhor possa se revelar mais a eles também, Senhor. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pati. Agora é a Eu, Geni. eu vou orar para que o Irã seja destruído, o trono de Irã, e seja estabelecido o trono de Deus ali. E eu gostaria de orar na sequência também em arrependimento pelo aborto. Posso fazer? Porque sabemos que o aborto, A eu Viva já posso, orou sobre isso. Você não ouviu? A Viva orou sobre isso. eu sei, só que o aborto, a gente está, na verdade, é sangue derramado, aliança, e está sendo entregue e levantado altar para Moloque, né? Então, eu pensei em fazer, mas tudo bem, só faço uma então. Vou proclamar aqui Zacarias 9, versículo 13, para o Senhor levantar intercessores por essa causa aí. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, contra os teus filhos, ó Irã. Aleluia. E por-te-ei como espada de um valente, e o Senhor será visto sobre eles, sobre o Irã, e as suas flechas sairão como relâmpago. As palavras proféticas, os decretos de juízo, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos essa palavra profética sobre o Irã, sobre a Grécia, o Senhor levantando intercessores para clamar, Senhor, decretos de juízo, para que os tronos,
os tronos no Irã sejam quebrados e sejam estabelecidos o trono de Deus ali naquele lugar, em nome de Jesus. O Senhor vem, as intercessoras das palavras, vem como flecha, vem como relâmpago, atingindo o alvo, em nome de Jesus. Isso é o Senhor quem faz, em nome de Jesus. E Jeremias 49 também. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Yahweh Sebaô, eis que eu quebrarei o arco de Elão. O Senhor levanta arcos espirituais dos seus filhos para quebrar o arco de Elão, o principal do seu poder. Declaramos, Senhor, quebrada a cabeça da serpente, cortada, em nome de Jesus. Foi revelado aqui que ali está a cabeça da serpente no Irã. Nós declaramos, sim, cortadas pelo poder que há no nome de Yeshua e pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, em nome de Jesus. E trarei sobre Elão os 4 ventos, os 4 ângulos do céu. Aleluia. E também dos 4 ângulos do altar. Meu Deus. Os 4 ângulos do altar. Os 4 ângulos do altar. Lugar de sacrifício. Meu Deus, em nome de Jesus. Onde o sangue é derramado. E eu, seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, porque a medida do Irã já está cheia. Nós queremos declarar essa palavra profética. A medida dos amalequitas já está cheia. E enviarei após eles a espada até que venha a consumi-los. E a palavra profética. E porei o meu trono em Elão. O Senhor coloca o trono dele em Elão. E destruirei dali reis e príncipes. Sejam destruídos. A cabeça da serpente, reis e príncipes são destruídos, cortados em nome de Jesus. É a palavra de Deus que está dizendo. Não somos nós. É a palavra. Decreto de juízo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Felizardo agora. Oral eu, ok. Bom, então vai ter as eleições agora, né, Yeshua? Agora, né? Vai ter ou não? Vai acontecer essas eleições, né? Não, é para que não aconteça as eleições, tem que haver o orçamento, tem que ser votado e aprovado. Todo ano, todos os países do mundo, todo ano eles têm um orçamento que o governo vai poder gastar durante aquele ano. Esse orçamento tem que ser votado e aprovado. A lei Ok. aqui em Israel, como é diferente de todo mundo, por causa do sistema político aqui, se esse orçamento não for aprovado, que o prazo de aprovação dele é dia 31 de março, então desse período de hoje até dia 31 de março, o que a gente pede é que a gente esteja orando diariamente para que esse orçamento seja aprovado, para que o governo possa dar continuidade no que está fazendo, porque senão vão ser convocadas novas eleições, o governo cai, são convocadas novas eleições, e aí é um negócio que estreita, Ok. né? Ok, graças a Deus. Pai, nós estamos mais uma vez aqui reunidos na tua presença, no teu nome. Nós queremos te agradecer por esse grande privilégio de estar reunidos em tua presença. A tua palavra diz, Senhor, que quando 2, 3 pessoas se reúnem no teu nome, o Senhor se farei presente. E o Senhor está aqui na Itália, está no Brasil, está em Israel, o Senhor está em qualquer parte do mundo, onde qualquer pessoa que esteja aqui. Mas antes de orar, eu quero te pedir perdão por nossos pecados, pelas nossas iniquidades e transgressões, por palavras, pensamentos e obras, Pai, que nós temos desagradado a sua soberania, porque nós temos entristecido o Espírito Santo. Por isso eu quero colocar nossas vidas, que o Senhor nos lave com o teu sangue e nos purifique, Pai. Porque a tua palavra diz: se confessar e deixar, e multidão de pecados serão perdoados. E nós cremos que somos perdoados pelo teu sangue, Jesus. Senhor, nós queremos colocar diante de ti essa situação de Israel. A tua palavra diz, Senhor, em Romanos 31, Romanos 13, do 1 a 2, e eu quero orar em cima da palavra, porque o Senhor falou que todos devemos sujeitar às autoridades, todos os judeus,
tem que se sujeitar à autoridade que é o Benjamin Netanyahu, com esse momento que está ali no Israel. São mais anos que estão ali nessa guerra. E todos já tentaram derrubar ele, já tentaram colocar ele em prisão. E o Senhor conhece o coração desse homem, o Senhor conhece os seus pensamentos, o Senhor conhece quais são aquele que está no seu coração, porque a tua palavra diz que coração é o Senhor que escruta o rins e o coração do homem. E a tua palavra diz que todos os judeus têm que estar submetida às autoridades do Benjamin Netanyahu, que não há autoridade que não venha do Senhor. E ele se está ali porque ele foi estabelecido pelo Senhor. Portanto, Senhor, eu vim te pedir, Senhor, a tua palavra diz lá em Apocalipse que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e quando o Senhor fecha, ninguém abre. Por isso, Pai, eu venho a Ti, clamando ao Senhor, para que o Teu filho, que o Senhor colocou ali, o propósito, o projeto que o Senhor tem na vida dele, que venha a cumprir, que não vai ser homem nenhum que possa impedir, Pai. Que o Senhor venha a estender as Tuas mãos, Pai, que Tuas mãos poderosas, Pai. Que o Senhor venha fortalecer as mãos do Benjamin Netanyahu, Pai. Daniel, quando ele orou pelo Senhor, ele falou que é o Senhor que muda épocas, é o Senhor que muda as estações, é o Senhor que tira reis, é o Senhor que estabelece, é o Senhor que dá sabedoria e que aqueles que buscam discernir, é o Senhor que dá conhecimento e sabedoria para eles, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor revela, Senhor, aos outros políticos, a todos esses homens malvados que estão por detrás, Senhor, que eles não querem a paz, eles não querem o bem, mas querem sempre buscar uma situação para fazer a maldade deles. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor revela, Senhor, tudo aquilo que está nos inimigos ocultos, porque Daniel falou, é o Senhor que revela os mistérios profundos, os enigmas ocultos, e conhece o que está nas trevas, e a luz habita no Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, e clamo, Senhor, ao Senhor. Pai, no Salmo 27, eu te peço, Deus, que o Senhor venha com tuas mãos estendidas sobre Benjamin Netanyahu, Senhor. Que o Senhor não entregue, Senhor, não entregue Benjamin Netanyahu na mão desses homens malvados, Senhor. Tenha misericórdia dele, Pai. Vai em encontro a Benjamin Netanyahu. O Salmo 27 diz: não entregue-se a Benjamin Netanyahu à vontade dos seus adversários, pois são muitos que levantaram contra ele com falsas testemunhas e contra ele, aqueles que respiram crueldade, Senhor. Crueldade, o Senhor conhece ele, Pai. Deus, é que essas eleições que estão acontecendo, nós não sabemos, Senhor, o que está por detrás, mas em Lucas 12, 13, a sua palavra diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que eles dizem às escuras serão ouvidos em plena luz, e o que eles disseram ao pé do ouvido, no interior da casa deles, serão proclamados pelos telhados, Pai. Que tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que não vem do Senhor, que o Senhor está vendo, a tua palavra diz que o Senhor está sentado no seu alto sublime trono, vendo o que o homem está fazendo na terra, e o Senhor conhece todos os planos desses homens, Pai. Que o Senhor venha revelar tudo aquilo que está oculto e escondido. E nós clamamos ao Senhor: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se é a sua vontade que Benjamin Netanyahu deve permanecer ali, não vai ter ninguém que vai tirar ele daí, Pai. Ninguém vai ter força nenhuma do inferno, ninguém vai poder tirar ele desse lugar que foi o Senhor que colocou ele aí. Por isso, nós queremos te pedir, Senhor, que não venha acontecer essas eleições, que todos esses dados que eles estão pedindo, que o Senhor toque nos documentos, que o Senhor dê estratégia, sabedoria do céu, Pai, sabedoria do teu trono, a sabedoria que o Senhor deu, Pai, para os teus filhos, Senhor. Dá para ele, dá a ele essa sabedoria, coloca pessoas perto dele, Pai, pessoas verdadeiras, conselheiros, bons conselheiros. Salomão, ele reinou. A palavra diz que na multidão de conselheiros tem a sabedoria que ele possa. Venha, Pai, nessa situação, eu clamo a Ti, crendo, Senhor, que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Pai, lá sempre no Salmo 27, a Tua palavra diz: Senhor, ouve a minha voz, ouve as orações que foram clamadas aqui, Senhor. Ouve todas as nossas orações, ouve a nossa voz, o nosso clamor, Senhor. Tem também piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor. Mas quando o Senhor disse: buscai o meu rosto, o seu rosto, Senhor, nós buscamos o teu rosto, Senhor.
Nós estamos aqui buscando o teu rosto, buscando a tua face, em te conhecer, em te obedecer. É por isso que nós estamos aqui, não fazemos, assim como o Daniel falou, não fazemos, não faça por nós, mas faça por amor ao teu nome, Senhor. Em Daniel 9, quando o Daniel clamou, ele falou: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos, Senhor, ouve o nosso clamor, ouve as nossas intercessões. Inclina o teu ouvido, abre os teus olhos e olha para a desolação de Israel e para a cidade de Israel, de Jerusalém, que chama pelo teu nome. Ali tem um povo, Senhor. Aqui está Yeshua, a Xuxana. Tem a irmã que está aqui, muitos que estão aqui, um povo fiel, que clama, que ama o teu nome, Senhor. Faz por amor, Senhor. Não lançaram, Senhor, a eles a súplica, perante a nossa súplica, a nossa face, mas faz a justiça pela tua infinita misericórdia, por amor ao teu nome, não por nós, Senhor. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está na frente dessa nação. É um povo que o Senhor tem aliança, nós cremos em nome de Jesus, que a sua vontade vai prevalecer, porque o Senhor trabalha de maneira diferente, e não quero orar em base às minhas palavras, em base à tua palavra, Senhor, que tudo aquilo que esteja encoberto, que venha a ser revelado no oculto, e que venha a ser conhecido, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. É, Glória a Deus. Tereza, enquanto. a Amém. Tereza para. É pela Aguiar. Ah, sim. Tá bom. Pois não, Tereza. Glória a Deus, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. O salmista diz, Senhor, presta atenção, eterna, a minha oração. Ouve, Senhor, o meu grito de socorro. A tua palavra diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo e alegria eterna. Haverá sobre a sua cabeça gozo e alegria, alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Gozo e alegria os alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Senhor, nós estamos aqui juntamente, Senhor Jesus, orando em concordância, Senhor, pela aliança, Senhor. Nós sabemos, como a Xoxana mostrou, existem muitos judeus fora de Israel, Senhor. E nós oramos nesta tarde, Senhor Jesus, porque nós sabemos que o Senhor, só o Senhor pode convencer a mentalidade, o coração, só o Senhor pode, Senhor Jesus, mostrar o caminho de volta para as suas casas, para Israel, Senhor. Nós oramos nessa tarde, Senhor, clamando, Senhor. O salmista disse: junta o meu coração e a minha mente, junta, Senhor, o coração e a mente de todos os judeus espalhados pela face da terra, Senhor. Que eles voltem, Senhor, que nós possamos ver, Senhor, essa volta, que os nossos olhos possam contemplar essa volta para Sião, Senhor, para Jerusalém, porque nós sabemos, Senhor Jesus, que será o prenúncio da volta de Jesus, quando eles retornarem para a sua casa, Senhor. E nós oramos, Senhor, vimos que Estados Unidos, Senhor, tem a maior parte de judeus, Senhor. Nós oramos para que nesta tarde o Senhor envie ali um anjo específico do Senhor para falar na mente, no coração, Senhor. Que toda, Senhor Jesus, atração pelo conforto, pelo dinheiro, por tudo aquilo que os Estados Unidos traz, Senhor, não seja maior do que o mandamento do Senhor, não seja maior do que as suas leis, não sejam maiores do que o amor deles por Sião, Senhor. Nós oramos nessa tarde que o Senhor derrama, Senhor, derrama sobre o coração deles, Pai, um amor, Pai, incondicional pela sua pátria, Senhor. Que eles tenham saudades de tudo, Senhor. Que eles tenham saudades de todas as cidades, de todas as ruas, Senhor. Que eles tenham saudades das sinagogas, Senhor. Que eles tenham saudades das famílias. Que eles tenham saudades do ar, do cheiro, Senhor. Ah, papai querido, das comidas, Senhor, coloca no coração deles, Pai. Ah, Senhor, nós oramos nessa tarde, crendo, Senhor, que nós viveremos e os nossos olhos contemplarão a grande aliança, Senhor, que vai ser feita a nível mundial, não só dos Estados Unidos, Senhor. Sabemos que no Brasil também tem judeus que precisam retornar, sabemos que existem judeus na Europa, em toda parte, Senhor, tem judeus. Nós oramos, Pai, para que eles se convençam, porque nós sabemos que quem convence o homem é o Senhor, Pai. Então, nós oramos para que o Senhor possa convencê-los a voltarem para a sua pátria, para a sua terra, para o seu solo, para o seu lugar, Senhor.
Ah, papai querido, esta é a minha oração, crendo, Senhor, crendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração, como o salmista disse. Presta atenção, Senhor, à minha oração nessa tarde, Senhor. Ouça o meu pedido de socorro, não é por mim, não é pela minha casa, mas é pela aliança, Senhor, para que os teus filhos e filhas possam voltar para a sua terra, Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigada, Áurea. Amém. Amém, Glória a Deus. Devolvo para você, Yoshi. amém, amém. É, quando, quando vocês estão orando e quando a gente está aqui nesse final de semana, e aqui no Zoom a gente tem a possibilidade de abrir a grade inteira, de ver. Eu tive uma visão como vocês sendo Moisés, com profetas no deserto, com profetas no deserto, sendo Moisés. E nesse grupo de intercessoras, de mulheres guerreiras, estou eu e o Cândido, como Arão e Ur, sustentando vocês nesse tempo. Eu creio que esse final de semana moveu corações, que houve uma mudança de mente, houve uma mudança de chave no coração de cada um aqui, que vocês vão multiplicar tudo que nós vimos aqui nesse final de semana. E eu quero honrar o Cândido, pedindo para ele orar, encerrando o nosso seminário, a nossa participação no dia de hoje, e que Deus abençoe a todos vocês. Tem que abrir o áudio, senhor Cândido. Ah, sim. Desculpa, estão me ouvindo agora? Boa tarde a todos, boa tarde às intercessoras, boa tarde, Yeshua, Xoxana, essa nossa família, né? Essa família de Jesus, essa família de Deus. E nessa oração eu gostaria de pedir ao Senhor que abençoe essas jovens senhoras, meninas, mães, intercessoras, que abençoe esse ministério, que abençoe o nosso ministério, que é o ministério de Cristo, é o ministério também comandado por Yeshua, Xoxana. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um que participou, que foi realmente um final de semana edificante, abençoador e de muito crescimento. E que nós todos possamos, assim como Mordecai foi na vida de Esther, Esther foi na vida do povo judeu e, na verdade, Esther foi na vida de toda a humanidade. Nós possamos ser luz, possamos ser bênção, possamos estar orando, intercedendo para que todos venham a ter discernimento e entendimento e saber que realmente vivemos os últimos dias e que tudo que Israel passa é o espelho do que o mundo viverá. Mas o povo insiste em brincar e não temer, mas Deus vai trazer o povo à repreensão, vai cobrar e nós vamos todos entrar no eixo daquilo que Deus quer. Não sou um orador profissional, mas sou um homem temente a Deus e amo minha família e amo os princípios de Deus. E gostaria que Deus abençoasse a cada um de vocês, em nome de Jesus. Ok. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Nós abençoamos a cada um, Senhor, e que possamos continuar na Tua presença, Senhor, no Teu amor, na Tua alegria, Senhor, renovados por Ti, Senhor, que tenhamos uma semana abençoada, em nome de Yeshua. Shalom, shalom, queridos. Então, obrigado, Atalaias, pela presença. Obrigada, Deus abençoe a todos. Obrigada. Deus abençoe a todos.